Matemática, 11º ano, Ensino Médio, são dois níveis abrangidos por esta aula. Programação linear, aula 1. Vamos introduzir a programação linear. Se gostar da aula, não hesite em fazer like e em a partilhar com os amigos. Vamos então dar uma pequena introdução a este tema e depois falar de um problema de programação linear, da terminologia própria deste assunto. A programação linear é uma área da matemática que estuda problemas de otimização que envolvem funções objetivo e restrições que são lineares. Entre os domínios de aplicação da programação linear estão a gestão de empresas, a economia, os transportes, estratégias militares, planeamento agrícola, etc. São inúmeras as aplicações deste assunto. Um problema de programação linear do cotidiano atinge facilmente um grau de complexidade elevado. Na prática, recorre-se a algoritmos. Algoritmos são uma sequência de passos implementados num computador para obter as soluções ótimas para contornar precisamente a complexidade do problema envolvido, do problema em estudo. No entanto, o número de passos a implementar num algoritmo é geralmente muito elevado. Portanto, os passos que se implementam num algoritmo têm como objetivo otimizar a função objetivo. Portanto, normalmente queremos maximizá-la, no caso de ter um lucro, por exemplo, ou minimizá-la, no caso de ser um custo. E por isso, o problema que surge, regra geral, é que os algoritmos passam para milhares de passos, requerem milhares de passos, milhões de passos, o que em termos computacionais é bastante caro, no sentido de demorar bastante tempo a determinar a solução ótima e por esse motivo o problema torna-se complexo. Entre os algoritmos mais conhecidos está o simplex. Temos aqui uma foto de George Dantzig, que foi um notável matemático do século XX e que criou o método simplex, que viabiliza a solução de muitos problemas de programação linear. Portanto, é dos métodos mais conhecidos no mundo. Não soluciona todos os problemas, mas dá boa resposta e encontrou boa aceitação em áreas onde diversas necessidades e restrições influenciam o valor que precisa de ser aumentado ou diminuído ao máximo. Portanto, um dos métodos mais conhecidos é o método simplex. Quando se fala de programação linear, normalmente fala-se logo de seguida do exemplo do método simplex. É um tema muito interessante e vamos então trabalhar um problema com este assunto de programação linear. Temos então agora problemas de programação linear. Com o objetivo de apresentar os conceitos mais habituais de programação linear, vamos trabalhar o exemplo seguinte, que é proveniente de um teste intermédio de matemática do ensino secundário português. Qualquer problema daria para fazer isto. Eu escolhi este. Vamos a ele então. Um agricultor tem um terreno com 100 hectares, onde pretende semear centeio e tomate. Devido a problemas de regadio, não pode semear mais do que 30 hectares de tomate. Portanto, note-se aqui que nós sabemos na prática que o tomate requer muita água e por isso é natural que se tenha que restringir a plantação de tomate pelo facto de não ter água suficiente. 100 hectares são muitos hectares ainda. Cada hectare de centeio dá um lucro de 800 euros e cada hectare de tomate dá um lucro de 1000 euros. Portanto, o tomate rende mais do que o centeio. Quantos hectares de centeio e quantos hectares de tomate deve o agricultor semear de modo a obter o maior lucro possível? Ora, de modo a obter o maior lucro possível. Portanto, é um problema pertinente, portanto simples e que se percebe facilmente. E a primeira ideia que nos ocorre para obter o lucro máximo é de semear 30 hectares de tomate e 70 de centeio. Ora, pois de facto, se nós estamos obrigados, se o agricultor está obrigado a semear no máximo 30 hectares de tomate, e se este é o que dá o maior lucro, que são 1000 euros, ora é natural pensar que o que ele deve fazer é plantar o tomate ao máximo, que são 30, e o resto, que são 70, para dar o 100, não é? 30 mais 70 é igual a 100, planta de centeio. Portanto, é óbvio que esta deverá ser a solução ótima. Mas será que se confirma? Bom, vamos fazer o seguinte.
vamos resolver o problema com a forma tecnicamente recomendada no âmbito da programação linear e depois no fim, se chegarmos a esta solução, naturalmente que não vamos estranhar, mas note-se que na prática o agricultor não há de ter, um agricultor de 100 hectares, de certo não há de ter apenas como restrições a situação de 30 hectares de tomate, ele há de ter restrições de mão de obra, do custo, mas aqui já se fala do lucro, portanto já se fala do lucro, isto é o lucro que tem que contar, não é? Mas há de ter problemas de disponibilidade de mão de obra, etc. Tudo isso serve de restrição e, portanto, as técnicas que vamos apresentar servirão não só para resolver este problema simples, mas outros que possam eventualmente surgir. Vamos aqui escrever novamente, considerar novamente o problema, agora aqui com um espaço para escrever em baixo, para ficarmos junto do enunciado, e nós temos as variáveis de decisão. Num problema de programação linear, as variáveis associadas às decisões a tomar são habitualmente denominadas por variáveis de decisão. Portanto, aqui está um conceito natural num problema de programação linear. E, no caso presente, podemos considerar as variáveis de decisão x, que é o número de hectares de centeio, e y, que é o número de hectares de tomate, portanto, que o agricultor vai plantar. Portanto, são as variáveis de decisão óbvias neste problema. Um problema de programação linear, regra geral, quando é do cotidiano, não tem só duas variáveis de decisão. Pode ter 7, 8, 10, 100 variáveis de decisão. Portanto, nós aqui estamos num exemplo muito simples. Duas variáveis de decisão apenas. E também temos a função objetivo. Num problema de programação linear, denominamos por função objetivo a função que relaciona as variáveis de decisão e que se pretende otimizar. Portanto, chama-se função objetivo. Ora, a função objetivo, neste caso, como pretende-se otimizar o lucro, pode ser denominada por L de XY, portanto é um lucro que depende do X e do Y, depende do que se plantar de centeio e do que se plantar de tomate, e é 800 euros vezes cada hectare de centeio, mais 1000 euros vezes cada hectare de tomate. Portanto, são os dados que nós podemos obter do enunciado. Portanto, esta é a função objetivo deste problema de programação linear. E temos também as restrições das variáveis. Num problema de programação linear, denominamos por restrições das variáveis as condições que as variáveis do problema devem satisfazer. Portanto, restrições das variáveis. Que restrições é que nós temos aqui neste problema de programação linear? Temos aqui a restrição de que o x tem que ser maior ou igual que 0 e o y maior ou igual do que 0. Chamam-se estas restrições triviais, no sentido de só podemos plantar o número de hectares de centeio superior ao nulo, superior ou igual a 0, e o número de hectares de tomate também superior ou igual a 0. Não podemos plantar o número negativo de hectares de tomate. Mas depois temos outra restrição, é que a soma das duas plantações de centeio e de tomate tem que ser inferior ou igual a 100, porque o agricultor tem um terreno apenas com 100 hectares. E por último, temos que o tomate, devido a problemas de regadio, no máximo só podemos plantar 30 hectares de tomate. Portanto, o Y tem que ser menor ou igual do que 30. Portanto, estas são as restrições do nosso problema. Restrições essas que ainda se costumam escrever de forma equivalente desta forma. Sempre possível, isolamos o y no primeiro membro, só não é possível na primeira condição, que só envolve a variável x, e isso vai-se fazer para poder dar seguimento ao que se segue, portanto, que é a representação gráfica da região representada por estas condições. Portanto, estas condições vão corresponder a uma região e vamos representá-la graficamente. Ora, cá temos então as condições que aqui estamos a ver podem ser representadas graficamente. Denominamos por região admissível o conjunto de pontos do plano que satisfazem todas as restrições das variáveis. Portanto, os pontos do plano que satisfazem estas restrições todas vão corresponder à região admissível. Então vamos considerar um referencial cartesiano x ou y e notemos logo que como o x é maior ou igual do que 0 e o y é maior ou igual do que 0, estas condições no plano correspondem ao primeiro quadrante, ou seja, só nos interessa esta zona que está aqui, estes pontos que estão aqui no primeiro quadrante. Agora, vamos representar a reta de equação y igual a menos x mais 100, que é para depois representarmos a parte que se encontra abaixo desta ou nela própria, porque y menor ou igual
que menos x mais 100 vai corresponder precisamente aos pontos que se encontram na própria reta ou abaixo desta. Vamos então atribuir a x o valor 0, o y correspondente vai ser o 100, menos 0 mais 100 é 100. Normalmente começa-se pelo ponto da abscissa 0, que é para conseguir encontrar o ponto de interseção com o eixo dos y, e agora, no outro ponto, podemos atribuir a x o valor 1, 2, ou aquilo que entendemos. Mas note-se que aqui, como esta escala vai de 20 em 20, o ponto de abscissa 1 está muito próximo da origem e não nos convém muito trabalhar com o ponto de abscissa 1, quanto muito ponto de abscissa 20. Mas há um ponto ainda melhor do que o ponto de abscissa 20. O ponto de abscissa 100 tem a particularidade de, ao ser substituído aqui, conduz-nos a menos 100 mais 100, que é igual a 0. Conclusão, vamos ter os pontos 0, 100 e vamos ter o ponto 100, 0. Portanto, 0, 100 e 100, 0 suportam esta reta que temos agora aqui representada. Passemos para a reta seguinte, que é a reta da equação y igual a 30. Esta reta é uma reta horizontal, que passa no ponto 0, 30. E agora o passo seguinte é respeitar as desigualdades que aqui temos. Ora, já foi dito que quando está menor ou igual que menos x mais 100, significa que se encontra abaixo da reta ou na própria reta, e aqui também se encontra abaixo da reta ou na própria reta. Ora, a parte que se encontra abaixo da reta ou na própria reta da equação y igual a menos x mais 100 é este triângulo que temos aqui representado. Portanto, isto se conjugarmos com a situação de ter o x maior ou igual que 0 e o y também maior ou igual do que 0. E agora vamos intersetar com y menor ou igual do que 30, que é a parte que se encontra abaixo da reta de equação y igual a 30, e, portanto, esta zona mais escura representa a região onde se intersetam as duas regiões. Nós sabemos que quando temos um sistema de condições é a mesma coisa que ter a conjunção de condições. Portanto, temos então que a conjunção de condições corresponde à interseção dos conjuntos de solução, ou neste caso, se formos a ver graficamente do ponto de vista gráfico, a interseção das regiões. Vamos ter então que as regiões se intersetam segundo este trapézio, segundo este quadrilátero, que é um trapézio, e, portanto, a região admissível vai ser esta região que aqui temos. Portanto, este trapézio que estamos aqui a ver. E o que pretendemos fazer com este trapézio? Pretendemos fazer com este trapézio saber quais são os pontos que nos vão dar qual é a solução ótima. Portanto, nós queremos otimizar o lucro do agricultor. Ora, cá temos então, por observação da região admissível, podemos concluir que, por exemplo, 60-20 pertence à região admissível. Ou seja, é admissível o agricultor plantar 60 hectares de centeio e 20 de tomate. É admissível ele fazer isto. No entanto, não é admissível, uma vez que 40-60, que aqui estamos a ver representado, não pertence à região admissível, não é admissível plantar 40-60, porque 60 de tomate não pode ser, uma vez que recordemos que estamos restritos a 30 por uma questão de regadio. Portanto, no máximo 30 aqui não pode dar 60, de certeza. E por esse motivo, vamos ver o 60-20. Corresponde à situação de 60 hectares de centeio e 20 hectares de tomate. 60-20. Esta situação é perfeitamente admissível. E se formos fazer o seu lucro, tendo em conta que o lucro é dado por L de xy igual a 800x mais 1000y, vamos obter 800 vezes 60 mais 1000 vezes 20, que são 68.000 euros de lucro. Mas será que o lucro máximo é de 68.000 euros? Bom, é a questão que surge. Onde é que nós vamos encontrar então a solução ótima? Já que ela tem que estar nesta região que aqui estamos a ver, representada, qual é que será o lucro máximo? Regra prática para encontrar a solução ótima nesta situação e de forma geral. Se a região admissível for um polígono convexo, a solução ótima ocorre num dos vértices. Ora, o que é um polígono convexo? Pronto, do ponto de vista teórico, é um polígono em que, dados dois quaisquer pontos do polígono, o segmento de reta formado entre eles vai pertencer ao polígono. Ora, se eu escolher este ponto e este, o segmento de reta formado pelos dois vai estar inteiramente contido no polígono. E não há nenhum par de pontos que não respeite esta regra. Portanto, este polígono é polígono convexo. Do ponto de vista geométrico, pode-se pensar que não tem a molgadelas, é todo virado para fora e, portanto, é um polígono convexo que nós vamos aqui ter nesta situação.
Em regra geral, os problemas que surgem a este nível são todos com polígonos convexos. Se fossem polígonos não convexos, a coisa complicava-se muito. Devemos calcular a função objetiva em cada um dos vértices e escolher para a solução ótima a que tiver maior valor máximo, que no caso, por exemplo, queremos o lucro, não é? Ou mínimo, se quisermos, por exemplo, o custo, não é? Queremos o custo mínimo. Portanto, dá para máximo, dá para mínimo, o que é facto é que temos de fazer a função objetiva em cada um dos vértices e escolher a que tiver o valor máximo ou mínimo, conforme o caso. Falta apenas acrescentar que se houver dois vértices com o mesmo valor máximo ou mínimo, então todos os pontos do lado do polígono formado por estes vértices são soluções ótimas. Ora, isto é um caso muito particular, que ocorre com pouca frequência, mas o que é facto é que se, por exemplo, este vértice e este tiverem o mesmo valor máximo, por exemplo, nós vamos ter que todos estes pontos vão ser soluções ótimas porque vão ter o mesmo valor máximo. Portanto, isto é um resultado que a teoria assegura. Podemos para já não ligar muito porque é um caso muito, muito raro, mas aqui, como eu estou a expor, a teórica tenho que o apresentar, naturalmente. Ora, temos o ponto 00, 0,30 e 100,0, que já são conhecidos, mas falta-nos este ponto aqui. O ponto A, vamos chamar-lhe A. E para o encontrar, podemos resolver o sistema que resulta de interceptar a reta de equação y igual a menos x mais 100, foi a reta que deu origem a este segmento de reta, e y igual a 30, que é a reta que deu origem a este segmento de reta. Substituindo na primeira equação o y por 30, vai ficar 30 igual a menos x mais 100, passa-se menos x para o primeiro membro, o 30 para o segundo, e sai que o x é igual a 100 menos 30, que é 70, e o y é 30. Conclusão, o ponto tem de coordenadas 70, 30. Bom, vamos ver se corresponde ao que nós observamos no gráfico. Ora, está entre 180 mesmo a meio, portanto é o 70 seguramente. E depois aqui 30, que é a leitura que se faz no eixo vertical, portanto está muito bem. É de facto, deve sempre fazer esta confirmação gráfica, porque se o ponto me desse 90, 30 eu não o aceitava, tinha algum erro nos cálculos seguramente, mas aqui corresponde totalmente às expectativas. Passo seguinte, avaliar a função objetivo, que é L de xy igual a 800x mais 1000y, em cada um dos vértices. E, portanto, aqui está então, o L de 0, 0, este primeiro vértice, corresponde a colocar no lugar do x e do y 0 e 0, respectivamente. 800 vezes 0 mais 1000 vezes 0 dá 0. Ou seja, se não produzir nada, não ganha nada. Óbvio. Vamos lá ver, óbvio neste problema. Se não produzir nada, de certo, tem outros custos que são fixos e que causam prejuízo. Mas pronto, neste problema isso não está previsto. Outro ponto, o ponto de coordenadas 100, 0. Ora, vai corresponder à imagem do ponto 100, 0. Portanto, vai ficar 800 vezes 100 mais 1000 vezes 0. Põe-se no lugar do x o 100, põe-se no lugar do y o 0 e vai ter um lucro de 80.000. 80.000, nada mal, mas será cá melhor? Vamos ver. Ora, aqui temos um melhor, o 70-30. Este ponto 70-30 põe-se no lugar do x, o 70 no lugar do y no 30 e fica, contas feitas, 86.000 euros. Já está melhor, 86.000 euros. Já sobram 1.000 euros, já ganha mais 1.000 euros do que se plantar só uma das coisas. Portanto, nada mal. Vamos ao último caso, 0,30. 0,30 correspondente a este ponto, põe-se no lugar do x o 0 no lugar do y no 30 e tem uns 30.000 euros. Ora, o agricultor, naturalmente, que pode concluir que o lucro máximo é 86.000 euros e a solução ótima é 70-30, que note-se foi aquela que nós antecipámos logo de início, a partir do momento em que se disse que só podia plantar no máximo, por problemas de regadio, 30 hectares de tomate, naturalmente que se antecipou logo de imediato que ele devia plantar 70 hectares de centeio e 30 de tomate. Mas note-se que o que eu quis aqui fazer nesta aula foi trabalhar um exemplo extremamente simples que até deu para resolver do ponto de vista intuitivo, para depois, quando nos aparecem problemas mais elaborados, nós já termos a técnica toda montada, porque a técnica é sempre a mesma que aqui se apresentou e, portanto, fica toda apresentada para um exemplo simples que até deu para resolver intuitivamente, o que tem a vantagem de nos dar logo a certeza de que está tudo bem. Portanto, é assim que se faz para resolver um problema de programação linear. Recomendamos agora que se pratiquem os conhecimentos que adquiriu nesta aula, resolvendo a parte da ficha de programação linear correspondente à programação linear, aula 1, Introdução à Programação Linear. Nesta parte pode encontrar problemas de programação linear em que se usa a calculadora
para fazer a representação da região admissível. Então, é extremamente importante. Não foi meu objetivo nesta aula fazer isto, mas depois nos exercícios práticos eu faço e podem ter em conta que as máquinas de calcular gráficas que estão no mercado, quase a totalidade delas permite fazer esta representação gráfica, que é de facto, efetivamente, o que é mais complicado normalmente de fazer e, portanto, recomendo-vos que pratiquem, que procurem estes exercícios e que os pratiquem. Caso tenha gostado da aula, não hesite em fazer like e de a partilhar com os amigos.